Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente, hoje com a nossa musa da privacidade e da proteção de dados, Viviane Maldonado. Ela que é magistrada aposentada do TJ de São Paulo, Data Protection Expert, muito docente, palestrante e autora de obras acadêmicas e fundadora da Next Law Academy e professora da maioria das pessoas que estão estudando proteção de dados e privacidade, né? Vivi, seja muito bem-vinda. Obrigada, Viviane é uma Ana. amiga querida, é um prazer ter você Obrigada. A aqui. Ana já é até suspeita, porque ela é minha amiga pessoal, ela é aluna, ela é parceira de projeto, ela é tudo, é sempre um prazer, né? Muito bom ver o pessoal, né, os alunos, né, seguindo em frente, dá aquela sensação, né, de satisfação, né? É muito bom mesmo. Pessoal da trilha também, está todo mundo aí, sejam bem-vindos. Os trilheiros são os alunos da trilha da proteção de dados, né, da Viviane, que ela começou e já está na segunda edição. E se você quiser falar um pouquinho sobre isso antes de começar também, Vivi, fica à vontade. E aí eu vou te passar a palavra, vou sair daqui e volto no finalzinho para a gente ver se tem perguntas e eu ficar te repassando. Tá bom. Você Tá vai fazer bom? as perguntas verbalmente ou pelo chat? Você Eu, mesma eu, fala. eu mesmo filtro e passo por aqui. Então tá bom. Obrigada. Era Tá só para bom? combinar. Então, Obrigada. fique à vontade. Tchau. Tá joia, obrigada, querida. Bom, então, mais uma vez, fica aqui o meu agradecimento para a Ana, agora utilizando o Império Jurídico, né, um novo canal. E, enfim, só fazendo uma breve apresentação, né, algumas pessoas me conhecem, né, talvez muitas, mas muitas também não conhecem, né. Eu costumo dizer que a gente nunca deve se iludir no sentido de que a gente é super conhecido e tal, porque não é assim, né. Eu falo que hoje, a proteção de dados, por ser um tema novo, né, embora haja muitas pessoas, vamos dizer assim, interessadas, estudando, né, eu tenho um LinkedIn com bastante gente, né, interessada em proteção de dados, mas, na realidade, isso ainda é uma bolha, né, porque se você considerar aquele universo ali de pessoas interessadas, isso é tudo muito pouco perto do tamanho do país, né? E eu digo que é pouco porque a proteção de dados, diferente de outras matérias, né, do direito, vamos dizer assim, a proteção de dados ela é transversal, ou seja, todas as pessoas, né, ou pelo menos, vamos falar assim por partes, todas as pessoas que de alguma maneira atuam em alguma área, ou jurídica, ou gestão, ou administração, ou segurança de informação, deveriam estar mais ou menos interessadas, porque não, pela área do direito é evidente que ela vai permear todas as áreas, mas mais do que isso, a proteção de dados ela permeia todas as áreas, vamos dizer assim, da própria sociedade. Ana, eu acho que só que teu microfone está ligado, está entrando um sonzinho aqui, talvez atrapalhe a gravação, estou só te avisando. Bom, o que ocorre? Então, só fazendo aqui uma observação, né, umas primeiras notas, que eu falo que eu não tenho nunca ilusão, então é por isso que eu acabo me apresentando em todas as oportunidades que eu tenho para conversar, né? Eu fui magistrada, né, durante 25 anos no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, e, na verdade, em 2001 eu comecei a estudar a privacidade de uma maneira assim mais consistente. Eu fiz a minha primeira pós, que foi na Escola Paulista da Magistratura. Naquele momento eu já apresentei o meu trabalho no final de curso, né, que foi um curso que durou 2 anos, foi já o direito à privacidade das pessoas notórias. Aí depois eu fiquei um tempo sem poder me dedicar à parte acadêmica, depois de 10 anos fui fazer um mestrado em direito comparado nos Estados Unidos, e aí comecei a me dedicar realmente aí de uma maneira mais profunda e mais contextual, porque aí, de fato, eu passei a compreender essa temática em nível, vamos dizer assim, mundial, dos outros sistemas, né? Basicamente, o sistema europeu e ainda muito incipiente sistema norte-americano, né? E, bom, enfim, e aí o que aconteceu, né? Eu comecei a estudar o GDPR justamente em 2012, quando se iniciou o draft, né? O draft do GDPR durou de 2012 a 2016, quando finalmente foi aprovado no mês de abril, né? E foi uma grande coincidência. Eu falo que minha vida tem um monte de coincidências,
porque foi justamente, eu usei 2 meses das minhas férias em 2012, 2 meses das minhas férias em 2013, para cumprir esses créditos, e a universidade era americana, mas eu tinha créditos para serem cumpridos no Reino Unido, né? E foi lá que, então, como eu já sabia que eu queria escrever sobre direito ao esquecimento, que eu tomei contato com o draft em 2012, até porque a gente tem, né, o direito ao esquecimento, que viraria, então, o artigo 17, né, que está lá no GDPR, quem estudou já conhece, né? Então, foi uma feliz coincidência. E aí, 2018, que foi o ano em que o GDPR entraria em aplicação plena, foi que eu tive uma outra grande coincidência, que eu tive a oportunidade de reunir todos os requisitos para, enfim, poder me aposentar, e foi uma opção, e hoje eu me divido entre Brasil e Portugal, e optei por ficar basicamente na área da educação, por isso que a Ana gentilmente falou que muita gente é meu aluno, mas é porque hoje a minha vida full time, ela de fato está focada na proteção de dados e na educação, e realmente eu tenho projetos meus, dou aula com parcerias com outras escolas, dou aula também em algumas escolas renomadas, tal. Então, esse é basicamente o meu histórico, né? Tem, como a Ana falou, a minha plataforma, que é a Next Law Academy, e também tem uma coisinha que é do ponto de vista que a Ana falou dos trilheiros, né? Agora, no momento da quarentena, que o cenário ficou diferente para todo mundo, né? Eu acabei... muitas pessoas me mandavam muitas perguntas em proteção de dados, enfim, para resumir a história. Em abril, eu comecei a entrar todos os dias, às 9 horas da manhã, no Instagram da Next Law Academy, justamente para responder perguntas das pessoas, né, ao vivo. Aí isso acabou virando depois um programa de 4 semanas, que é esse que a Ana comentou, que está na segunda edição. Mas eu quero deixar, em princípio, o convite aqui, antes de pensar em curso ou qualquer coisa, quem tiver dúvidas em proteção de dados, quem quiser perguntar e conhecer mais e se aprofundar, a gente fez 40 episódios sequenciais lá em abril, incluindo sábado, domingo e feriado. Mas vocês percebem pela minha voz que eu tenho uma limitação. Então, agora é de segunda a sexta, a gente já está indo para, acho que está quase para 30º dia consecutivo, só que é de segunda a sexta. Todos os dias, pontualmente, às 9 da manhã. Muito bem. A Ana me pediu para conversar hoje aqui sobre um tema que é um tema muito problemático e talvez seja um dos temas que tenha maior impacto nos negócios em geral, né? E a escolha, que na verdade não foi minha, foi da Ana, foi uma escolha muito feliz, porque talvez 1 ou 2 semanas atrás eu participei de um evento da Fundação Getúlio Vargas, daqui de São Paulo. Eles têm um programa que se chama One MBA, que é um MBA global, ou seja, a gente tem alunos enfim, de todos os países, e foi justamente sobre esse tema que eu falei, a proteção de dados e o marketing. E foi um evento muito interessante, porque, primeiro, quem apresentou, quem abriu foi, sim, um diretor da GV, tal, mas o primeiro palestrante, vamos dizer, foi o professor Marcelo Coutinho, que é uma pessoa altamente reconhecida dentro do ramo do marketing, e em seguida eu apresentei aí algumas objeções com relação aos próprios procedimentos de marketing, né? E aí, com relação a esse evento, houve 2 particularidades. Primeiro, que foi em inglês, então, às vezes é um pouco difícil, né? Toda a fluência, mas acho que eu dei conta. E segundo, que a GV me prometeu o link, mas até agora o link não chegou. Então, muitas pessoas que não puderam no dia, não acabaram ainda. Eu ainda tenho fé que uma hora a gente vai conseguir ter acesso a esse link, mas por enquanto não tem. Então, eu achei ótimo o convite, porque basicamente eu vou falar aqui sobre os mesmos tópicos que eu tratei lá em cima da fala do professor Coutinho, né? O professor Coutinho, ele é uma pessoa que trabalhou em grandes empresas, né, na área de marketing, e aí ele foi comentando, né? Ele acompanha, logicamente, né, a evolução da proteção de dados, não é a expertise dele, né? Mas foi muito interessante observar o quanto, no primeiro plano, o marketing evoluiu nos últimos anos e no quanto ele se aproximou com as questões da proteção de dados propriamente ditas, né? E o marketing, se vocês forem lembrar, se vocês não forem tão novinhos assim como eu, né? O marketing, vamos falar, eu nem digo 30 anos, 10 anos atrás, 15 anos atrás, não é tanto tempo assim, o marketing trabalhava numa outra lógica.
O marketing trabalhava numa lógica de placement, ou seja, você colocava. Então, por exemplo, vamos supor, eu tenho uma indústria de calçados, ok. Então, eu quero vender os meus calçados. Como é que funcionava o marketing naquela época? Funcionava assim: eu escolheria alguns ambientes que eu poderia potencialmente considerar interessantes para fazer uma propaganda da minha fábrica de calçados. Então, por exemplo, eu poderia escolher uma revista de moda, aí eu ia lá, compraria um anúncio maior ou menor, dependendo do meu budget. Eu poderia, como havia aquelas antigas listas que eram referências, poderia colocar o meu negócio num diretório, né, qualquer, que você buscasse lá calçados e você chegasse, isso é mais antigo ainda, né? Eu poderia comprar um anúncio de rádio, eu poderia fazer, vamos dizer, um anúncio veiculado, por exemplo, numa emissora de televisão, num programa, vamos imaginar, né, com um anúncio num programa feminino, que eu imaginaria que haveria várias mulheres que poderiam se interessar. Então, o marketing, de uma certa maneira, ele era muito fixo, né? Ele era muito, assim, ele não era um marketing. As pessoas que pretendiam divulgar os seus produtos, é claro que elas buscariam alguns ambientes mais favoráveis, mas não levavam em consideração um aspecto muito importante. E qual aspecto? Que o marketing fosse direcionado de uma maneira bem precisa para a pessoa que poderia potencialmente adquirir aquele produto, né? Eu costumo dizer que era como você colocar um outdoor numa estrada. Um outdoor numa estrada, ou aqui eu moro em São Paulo, estou em São Paulo, ou na Avenida Paulista, pode ver que outdoor é uma coisa que desapareceu da face da terra, não só pelas leis de, enfim, de deixarem as cidades mais bonitas, né? Mas porque também, porque se aquilo fosse bom, talvez o lobby teria prevalecido, mas é porque era uma coisa muito cara e pouco eficiente. Eu colocar um banner gigantesco numa rodovia ou aqui numa grande avenida com uma mulher bonita com sapato, eu estou pagando muito e uma grande parte das pessoas que estão vendo aquilo não vão comprar sapato. Então, o marketing ele não tinha encontrado o seu caminho, né? E qual foi o caminho da eficiência do marketing? Foi desistir, ou pelo menos deixar em segundo plano, porque ainda existe, logicamente, se tem revista até hoje, você vai encontrar propaganda de perfume, na tal da revista feminina, as mesmas propagandas de sapato, de perfume, de maquiagem, do que quer que seja, mas esse tipo de marketing hoje, ele é secundário com relação ao outro marketing, que é o marketing direcionado. E direcionado para quê? Direcionado para um perfil. Então, hoje, toda a orientação de vendas do marketing, ela se dá tendo em conta o quê? Toda a lógica, vamos dizer assim, toda a inteligência que está por trás do marketing, ela diz respeito especificamente a você definir em primeiro plano quem é a pessoa que você pretende atingir com minúcias. Então, por exemplo, calçados femininos. Você pode ter muitos tipos de calçados para faixas etárias diferentes, muitos estilos de calçados. Então, nem você dizer, é o calçado feminino. Mulheres, isso já não é o suficiente. Você vai ter que filtrar e você vai filtrando cada vez mais. Qual é a faixa etária que você quer atingir? Dentro da faixa etária, vamos imaginar que seja, sei lá, de 20 a 35 anos, por exemplo, tipo de calçado. Tá, mas que tipo ainda, com detalhamento, são calçados mais despojados, são calçados mais esportivos, são calçados mais sofisticados, são calçados mais com uma cara de mulher executiva que vai trabalhar e não sei o quê. Então, vocês começam a perceber que há um delineamento dos perfis, né? E aí, hoje é assim, e eu costumo dizer, nós não somos mais para o marketing nomes, né? Nós não somos mais alguém que, oi, Viviane, tudo bem? Não sei o quê. Não, a pessoa pode até te chamar pelo seu nome, mas ela chegou a você não por uma lista aleatória, ela chegou a mim porque provavelmente nem pode mais isso, né? Estou dando um exemplo bem rudimentar, porque provavelmente eu me encaixo, eu tenho um fit perfeito para ser atingido por aquela propaganda, ou enfim, aquela prospecção
que possa ser feita. E aí, no primeiro plano, isso já começa a ter uma série de implicações, né? Porque você começa a compreender que para você reunir essas informações e desenvolver uma inteligência por trás disso, você precisará utilizar dados, né? Você precisará utilizar de mecanismos que façam o quê? Que coletem esses dados. Aliás, antes da coleta, que consigam exatamente detectar onde estão aquelas pessoas com qualquer perfil que você puder imaginar, né? Qualquer coisa. Eu dei um exemplo, isso se aplica a tudo que está à venda no mundo. A gente está falando de marketing, a gente está falando de quê? De oferta de produtos, oferta de serviços. Qualquer coisa que vocês imaginarem que está disponível à venda, isso entra, vai acabar utilizando essa lógica do marketing. Então, o que você precisa fazer? É uma coisa muito interessante esse processo, né? Hoje, a empresa, que, logicamente, ela já tem os seus clientes, mas o que ela quer, a empresa? Buscar mais clientes, né? Para vender mais, para, enfim, para crescer o seu próprio negócio. Então, hoje, o primeiro ponto do marketing é você ter uma precisão absoluta, né? Ou pelo menos o mais aproximada que seja possível, de você compreender quem é a sua persona, né? Quem é a pessoa, o seu avatar, a pessoa que você quer de fato atingir. Porque se você não tiver isso, você irá perder dinheiro, porque você vai acabar distribuindo o seu material de marketing para pessoas que têm uma probabilidade menor, ou às vezes até uma não probabilidade de aquisição. Então, você tem, em primeiro lugar, que identificar. E aí, a partir do momento que você, de uma certa forma, identifica, né, você passa a enviar materiais endereçados para aquela pessoa, basicamente, para aquele grupo de pessoas. E isso se dá de muitas maneiras diferentes, né? Vamos considerar algumas questões que são bastante comuns e que as pessoas muitas vezes não conhecem, né? Não sabem exatamente como isso funciona no seu dia a dia, né? Para quem não sabe, existe algo que se chamam cookies, né? Que são arquivos, são arquivinhos, mini arquivinhos, que quando você começa a sua navegação na internet, toda vez que você abre o seu computador, por exemplo, para fazer tem alguma... Acho que uma pessoa também está entrando na imagem. Gleice, pode desligar o seu microfone? Está alternando com a minha aqui. Obrigada, querida. Então, os cookies são esses arquivos que ficam lá no seu navegador, e aí todas as vezes que você entra para fazer uma pesquisa, vamos dizer assim, esses cookies, e essa é uma questão que a gente vai comentar um pouco mais agora, esses cookies hoje já tem uma série de problemas na Europa, e eu digo na Europa porque a Europa está mais adiantada que a gente, em termos da proteção de dados, obviamente, a gente tem décadas lá de tradição, e agora aqui é que nós vamos começar a discutir com mais detalhamento essas questões. Então, todas as vezes, vejam vocês, muita gente sabe o que são os cookies, mas muitas pessoas não sabem como funciona no backstage, como funciona literalmente atrás dos cookies. Os cookies, eles podem ser de muitas categorias, né? Hoje as regras são bem restritivas e há obrigatoriedade, por exemplo, né, de consentimento para colocação desses cookies para tarefas específicas. Mas se eu pudesse colocar eles todos no mesmo balde, vamos dizer assim, né, sem fazer essa distinção do que pode e o que não pode, porque tem todo tipo de cookie, tem cookie que pode, tem cookie que não pode, e as empresas continuam usando todos, né, porque é sempre o marketing sempre pensa no quanto mais melhor, o que é até bastante contrário com a lógica da proteção de dados, né, que é desenhada e ela se assenta em cima da minimização. Então, quase que são, assim, atividades incompatíveis, que a gente tem a função de tentar compatibilizar. Os cookies, existe uma classe de cookies que faz justamente esse perfilamento, ou seja, consegue identificar claramente por meio da sua navegação quais são as suas preferências, o que você navega, até dentro das páginas que você navega, quais são potencialmente os conteúdos que você consome mais. Por exemplo, você imagina que você abra uma plataforma de notícias, qualquer uma, UOL, sei lá, qualquer uma aí que você goste, ou mesmo notícias mesmo, ou entra no G1, ou entra na CNN e tal.
Lá vão ter diversas coisas, inclusive anúncios e matérias de esporte, matérias de programas de televisão, política, sei lá, tem todo tipo de assuntos de crimes, tem todo tipo de coisa. Até isso vai ser verificado quais são as suas preferências dentro da navegação. Por exemplo, imagina uma pessoa que todos os dias acessa a internet, por exemplo, para buscar notícias de esportes. Então, é evidente que aquela pessoa, que ela, todos os dias, aquilo já é evidente, né? Não é que ela entrou uma vez, né? Todos os dias ela vai buscar, por exemplo, notícias de esporte, de futebol, ou o que quer que seja. Entra no site, entra no outro. Então, os cookies estão coletando esse tipo de informações, né? Coletam esse tipo de informações justamente pela replicação, conseguem fazer a identificação do que você está fazendo, conseguem fazer a identificação do tipo de produto que você consome, né? Das lojas que você percorre, enfim, todo tipo de informação que, de alguma maneira, você está entregando por meio da sua navegação. E isso, a gente vai falar um pouquinho depois com relação ao problema da proteção de dados, mas eu quero antes contar para vocês uma coisa que poucas pessoas sabem, muito poucas pessoas sabem, e eu vou começar explicando pelo mais complicado para chegar depois no mais simples, né? Imaginem o seguinte, né? Imaginem que eu fosse a louca do sapato. Eu nem sou, mas eu estou só ilustrando para trazer, vamos dizer assim, um exemplo próximo ao exemplo que eu dei anteriormente, né? Então, imagine que eu seja uma pessoa viciada em sapatos. Ok. Então, eu entro na internet, eu vou olhar tutorial de moda, eu compro um sapato aqui, eu compro... Bom, então, está ali definido, provavelmente já definiram, obviamente, né? Isso talvez não, isso é elementar, que eu estou na cidade de São Paulo, sabe, até o meu bairro, pelo meu IP, e já definiram outras coisas, por exemplo, a minha capacidade econômica, pelo tipo de produto que eu consumo, meu gosto pessoal, e quaisquer outras características, até mesmo faixa etária, enfim, é um conjunto de coisas, é um algoritmo, e aí isso tudo está dentro de uma caixa secreta, né? Ninguém sabe exatamente. Mas o interessante é o seguinte, ok, essa informação já está lá, esse input já está lá e já é sabido. O que acontece? Vamos dizer, eu fecho aqui o computador, vou fazer outra coisa, e vou terminar aqui a live, eu desligo, aí quando for, sei lá, 11 horas da noite, eu abro de novo o meu computador, porque eu lembrei que eu tenho que mandar um e-mail para uma pessoa. Muito bem. Quando eu abri o meu computador, que já não tem nada a ver com aquelas compras que ficaram lá atrás, com aquele meu histórico de semanas, de meses, de anos, o que quer que seja, o que acontece? Automaticamente, quando eu entrar naquele navegador, quem é o navegador? O lugar onde você navega, por exemplo, o seu Chrome. Você tem o Safari, você usa o navegador que você quiser. O Chrome é do Google, não sei se vocês sabem, né? Então, quando eu entrar ali, eu uso o Chrome mesmo, né? Tem gente que fala que é muito ruim, mas enfim, eu continuo usando, mas eu desabilito os meus cookies, que isso é uma coisa que a gente vai falar também. Muito bem. Então, quando eu entro ali, vamos supor, eu já nem estava mais fazendo nada com o sapato, já tinha terminado aqui essa aula, já tinha feito, 11 horas da noite, eu lembrei que eu preciso mandar um e-mail, eu abro o meu computador. Quando eu abro aquele navegador, o que acontece naquele momento? E é isso que as pessoas não sabem. É como se tivesse ali um arauto, um dedo duro, dizendo assim, pessoal, vejam isso, vejam isso. Sabe quem está aqui? Viviane entrou. É assim que acontece, é rigorosamente assim. Parece coisa meio teoria conspiratória, mas é rigorosamente assim. Aí se desenvolve um espalhamento dessa informação. É uma coisa que acontece em milissegundos. Essa informação é passada para centenas, para milhares de pessoas que têm interesse, não em mim, no meu perfil de consumo, na minha faixa etária, na região onde eu moro, enfim, meu grau de escolaridade, no que quer que seja. É passado para montes de interessados em vender alguma coisa para mim, não um sapato, pode ser qualquer outra coisa que potencialmente se encaixe, porque eu posso ser um perfil para um sapato, mas eu posso ser um perfil para uma viagem, eu posso ser um perfil
para qualquer outra coisa, para vinho, qualquer outra coisa, para um esporte, pode ser qualquer coisa. Então, o meu perfil ele pode se amoldar para muitas coisas. Por quê? Porque nós não somos só uma coisa, nós somos um conjunto de coisas, nossos interesses, os livros que eu compro, enfim. Então, na vida, entre aspas, não são só aqueles sapatos do exemplo. Então, é um conjunto de coisas, de tudo que você faz. Então, muitas empresas, muitas pessoas têm interesse em vender para aquele perfil. Ela não está me enxergando, mas ela sabe que aquelas características se amoldam a um potencial cliente para elas. Então, quando aquele cookie, por intermédio daquele cookie, diz: este perfil chegou, está online, o que acontece entre aquelas centenas de empresas que pretendem exatamente ter uma pessoa como eu para aquele específico produto? Naquele instante, numa questão de milissegundos, acontece um leilão. Não sei se vocês sabiam disso. Quem dá mais para ter a Viviane naquele momento? Isso se chama, anotem, Real Time Bidding, com 2 Ds, que é justamente o leilão em tempo real. A sigla disso qual é? É a sigla, são as 3 iniciais. RTB, Real Time Bidding. Acontece isso instantaneamente. Então, é uma operação super complexa, a gente nem tem para explicar, mas tem até as exchanges, tem até os intermediários que fazem a gestão desse leilão, eles fazem a distribuição e fazem depois como se fosse meio que a avaliação, acontece tudo instantaneamente. Então, vamos supor que eu valho 0,0 não sei o que centavos, o outro 0,03 centavos, o outro deu 0,10 centavos. Pá, esse ganhou o leilão. Esse ganhou o leilão instantâneo, real time. Ele ganhou o leilão instantâneo sobre mim. O que ele ganha o direito de fazer? Ele vai pagar para isso, lá, naquela operação que é mega complexa, que inclui literalmente centenas. É uma operação, gente. Procurem na internet os fluxogramas que descrevem a operação do Real Time Bid. Vocês vão enlouquecer, vocês vão demorar 1 hora para entender um fluxograma. É muito complicado mesmo. Isso aí, para eu explicar, nem dá para explicar sem mostrar, né? Sem uma apresentação. E é mais de 1 hora só para conseguir entender o papel de cada agente dentro da operação como um todo. Mas em resumo, é isso. Então, uma empresa X, por exemplo, vamos supor, nem é de sapato, uma empresa X falou assim: eu sei que ela, por exemplo, pesquisa as viagens para Portugal, porque ela viaja para Portugal. Então, quem pagou mais ali foi uma companhia aérea, naquele caso específico. Ok, o sapato perdeu, o outro perdeu, tá? Ganhou o quê? Ela pesquisa a passagem para Portugal. Então, aquela que pagou mais falou: eu quero a Viviane, vai lá, é 0, não sei o quê, ganhou o leilão. Aí ela ganha o quê? O direito de instantaneamente me aparecer promoções de passagens aéreas para Lisboa, porque eles sabem que eu tenho um apetite por consumir esse tipo de produto. Eles sabem que eu já cliquei milhares de vezes, eles sabem que eu já comprei, já sabem que eu acessei várias plataformas, tipo ver preço na Decolar, entra no site não sei o quê, entra no site não sei o quê, eles já sabem isso. Então, eles sabem que eu tenho uma tendência a me interessar por isso. E muito provavelmente, se eu que compro passagens, agora na quarentena não, né? Mas que eu acabo sempre pesquisando para, enfim, para comprar com um pouco de antecedência e procuro melhor preço, eles sabem que provavelmente eu vou clicar e provavelmente eu vá mesmo. Então, quando eu clicar ali, pode ser que a oferta não me interesse, mas pode ser que a oferta me interesse e eu compre aquela passagem aérea para Portugal. Então, esse é um problema que hoje, o que eu quero que vocês saibam, por isso que eu falei que eu ia começar do mais complexo para o mais simples. Esse está sendo hoje o problema mais complexo em termos de marketing no mundo. No mundo. O que eu estou falando, poucas pessoas explicam aqui no Brasil, e, na realidade, isso já está sendo questionado por 2 autoridades europeias. Está sendo questionado pela CNIL, que os meus queridos alunos trilheiros já sabem, que é a autoridade francesa, e está sendo questionado pela ICO, que eles também já sabem, que é a autoridade do Reino Unido, que agora saiu, né, obviamente, da União Europeia, mas a autoridade continua lá, e, aliás, a autoridade já existia desde a Diretiva 9546 e vai continuar sendo muito boa
muito embora o ano que vem o Reino Unido não esteja diretamente mais submetido ao GDPR, que é o regulamento europeu, como todos vocês já sabem, né? Então, estão questionando o quê? Estão questionando justamente essa falta de transparência, porque quando eu comento isso, e isso eu falo mais até fora do Brasil do que aqui, porque esse tema não é muito explorado, se vocês jogarem Real-Time Bidding, ICO, Real-Time Bidding, KNew, vocês vão chegar a esses questionamentos. Na verdade, ainda as investigações elas correm em sigilo, então vocês não vão encontrar muito material. Mas quais são os pontos específicos de questionamento? Justamente essa falta de transparência, porque as pessoas nem sonham que elas estão sendo objeto de leilão. Como assim? Estão me leiloando e ninguém me avisou, não estou sabendo de nada. Então, essa falta de transparência, em primeiro lugar, e a questão específica do quê? Da ausência, e aí sim falando... A transparência é um dos princípios, né, do GDPR, começa dali. Eu estou falando duas autoridades que estão, que têm por, vamos dizer, por missão assegurar o quê? Assegurar a conformidade ao GDPR, que é o regulamento europeu. Então, óbvio, transparência está lá, é um dos princípios, e elas questionam a inexistência de base legal para isso, porque potencialmente deveria ser o consentimento. Só que, tipo, eu não me lembro de ter dado nenhum consentimento para me submeter a esse tipo de prospecção nesse modelo específico, né? Então, hoje, isso está sendo tão problemático que, veja, o Google, como vocês sabem, né, que além de ser talvez, né, claro, um dos maiores gigantes, né, de tecnologia, porque vocês imaginam a quantidade de informações que são processadas e tudo mais, por ele ser o navegador mais utilizado no mundo, não é esse real-time bidding não acontece só no Google. Todos os navegadores, o próprio Bing, que muita gente detesta, tal, mas ele também utiliza o mesmo processo. Isso é uma arquitetura de marketing que pode ser replicada em qualquer navegador, basicamente. Mas o Google, que acaba sendo, lógico, mais conhecido, né? Ele já... Veja como é curioso. Quando eu comentei com vocês que eu fui fazer aquele mestrado lá em Portugal, quando a gente falava dessas questões de proteção de dados, e nem faz milênios, né? Foi 2012, 2013, meu orientador lá americano falou, isso daí nunca vai pegar, nunca vai chegar aqui nos Estados Unidos, tá? Mas a força disso é tão grande, né? Porque a gente está falando de direitos fundamentais, que o que acaba acontecendo, basicamente, é o seguinte, que hoje as empresas perceberam que elas têm que dar conta, né, sob pena de não somente elas sofrerem sanções, talvez as sanções não sejam, só um minutinho, não sejam o maior dos problemas, mas, basicamente, elas vão ter impactos óbvios, entendeu, reputacionais e, quiçá, né, processos judiciais, como já acontece, por exemplo, com o Facebook, que responde a processos judiciais. Então, voltando, o Google, que é o dono do navegador Chrome, esse que eu uso, que vocês usam, que todo mundo usa, hoje ele está fazendo um experimento, que vale muito a pena vocês anotarem isso, né? Que se chama, o nome do navegador qual é? Chrome, né? Com E no final. Então, hoje é feito um experimento que se chama Chromium, como se fosse o latim, né? E Chromium Project. O que é esse Chromium Project? Está ainda ongoing, né? Está indo, está meio devagar, deve se reconhecer. Mas, na verdade, eles criaram uma coisa diferente. Eles criaram uma sandbox, ou seja, aquela caixa de areia, né, que o pessoal gosta de falar muito no universo das startups, que é oferecer um ambiente aberto dentro ali do navegador, tem os acessos para você conseguir chegar nesse Chromium Project, né, em que eles testarão outras formas de fazer coletas de uma maneira mais compliant com a legislação europeia, né, basicamente, que é a que está incomodando o Google, né? Porque nos Estados Unidos, ok, a gente tem agora a CCPA e tal, mas primeiro que o CCPA é mais restritivo, ele não tem uma abrangência nacional e potencialmente, mesmo que as empresas estejam na Califórnia, e aliás, uma das razões pelas quais a primeira lei de proteção de dados é lá na Califórnia, né, porque é lá que estão grande parte das empresas de tecnologia, mas ainda assim é evidente que não tem o mesmo peso que existe em ambiente europeu, porque a tradição e a primazia da proteção de dados em ambiente europeu são infinitamente superiores. E imagine que
Potencialmente, se houver um problema sério, eles podem, por exemplo, perder o mercado europeu, né? Coisa que dificilmente aconteceria nos Estados Unidos, até porque as empresas são americanas. Então, eles têm essa preocupação, de fato, de fazer tudo como manda o figurino, para não correrem o risco. Imagina se eles têm lá um bloqueio de tratamento, aí só fala assim, mas acontece. Bom, não só acontece, como, quer dizer, potencialmente pode acontecer, que em 25 de maio de 2018, e quem já assistiu a aula minha já sabe disso, mesmo que tenha feito só os cursos iniciais, sabe que o GDPR tem aplicação extraterritorial, e as próprias empresas americanas, elas naquele momento, elas começaram a temer a força da sanção que viria da Europa, e elas bloquearam o acesso de pessoas que estavam na Europa aos seus bens ou produtos vendidos digitalmente, né? Por que elas fizeram isso? Porque elas gostam do GDPR? Não, porque elas ficaram com receio de sofrer algum tipo de sanção, e tem sanções lá que talvez sejam mais problemáticas do que a sanção pecuniária. Então, elas falaram, meu Deus, eu não vou aqui correr o risco, não. E elas ficaram muito tempo, alguns jornais, foram milhares de portais, e principalmente americanos, de outros países também, que eram países terceiros perante o ambiente europeu. Mas disseram, não, eu não vou correr esse risco de jeito nenhum. E eles bloquearam o acesso. Bloqueando o acesso a quem estava por geolocalização em ambiente europeu, o que representaria dizer na prática? Representaria dizer que não estava, naquele momento, ofertando bens ou serviços, né? Então, para vocês terem ideia, esse é o primeiro tópico que eu queria comentar, que é o mais problemático hoje, é cuidar do real-time bidding, em termos do marketing como um todo, né? Aí eu gostaria de falar de um segundo aspecto, que é mais do nosso cotidiano, que é justamente a questão do meio marketing, né? Todos nós, lógico, sempre recebemos inúmeros materiais publicitários de empresas que você conhece e de empresas que você nunca ouviu falar. Por quê? Porque as empresas, até então, e isso ainda acontece no Brasil, a nossa lei não está em vigor, né? Estou gravando isso, ficará para a posteridade. Estou gravando isso dia 9 de julho. Eu estou deixando claro que nessa data não há a menor perspectiva, não dá para nem mãe de Ná saber que dia essa lei vai entrar em vigor. Um dia alguém vai assistir e vai falar, já está em vigor. Sim, mas hoje não está. Então, o ponto é o seguinte, aqui hoje as empresas, algumas estão se adequando, outras ainda não, né? O fato é, as empresas vendiam bases de dados e elas se sentiam confortáveis com isso por uma razão. Elas consideravam que você colocar aquele descadastre-se no final seria o suficiente para tornar aquela atividade legítima, né? E por um tempo, de fato, foi. Na Europa também era admitido. Eu costumo dizer que nós vivíamos num universo chamado opt-out. O que é o opt-out? Manda tudo para a pessoa. O opt vem de option, de opção. Se a pessoa quiser, se ela fizer a opção de sair, ela sai, e aí a gente vai ter que respeitar. Então, tipo assim, não tem erro, manda para bilhões de pessoas, porque os que ficarem, ficarão. Então, tá lá, continuam recebendo o material. Os que quiserem sair, saem, e ok, eu fico quites e não devo nada para ninguém. Era de fato assim. Só que hoje, com as leis de proteção de dados, esse panorama mudou. Mudou como? Hoje, a gente não mora mais no planeta opt-out, a gente mora no planeta opt-in, porque as leis exigem que antes de que a empresa comece a enviar um material publicitário para você, notadamente nos casos em que você não tem relação prévia com nada, com absolutamente nada, essas coisas que você recebe tipo, no teu e-mail, tipo, venda de apartamento no bairro tal, você não sabe nem onde fica o bairro, você nem tem ideia do que se trata ali, né? Você não tem nenhuma conexão e não tem a menor pista qual foi o caminho que o seu e-mail percorreu para chegar naquela pessoa que te está mandando um material que absolutamente não é do seu interesse, não tem conexão com as suas preferências, não tem absolutamente nada com nada, né? Então, esse mundo do opt-out não existe mais e exatamente, a gente passou hoje justamente para o mundo do opt-in. Por quê? Hoje as leis definem que as empresas, essas empresas, se elas querem mandar alguma coisa para uma pessoa com a qual elas não têm nenhuma relação jurídica, elas têm que coletar o consentimento antes da remessa. Então, hoje a opção não é de sair, hoje a opção é de entrar, ou seja, eu quero receber esse material publicitário, né? Por favor, me envie, né? Então, vocês podem perceber que hoje, principalmente quem acessa sites de outros países, né?
De outros países, não, né? Países europeus, em geral, né? Outros ambientes do mundo, talvez nem tanto, nem os próprios americanos, né? Que estão ainda precisando, eles estão atrás também, né? Eles ainda não têm toda essa coisa completamente estruturada, né? Mas, certamente, se você acessa sites, de qualquer coisa, quero estudar em Portugal, quero fazer uma viagem, você acessa sites lá, você vai perceber que mudou já o formato, e sob muitas perspectivas, né? Primeiro, há esse cuidado maior de dizer que, no caso, para eles poderem te incluir numa lista, porque você pode acessar um site que te interessa, por exemplo. Você está pesquisando lá uma coisa de proteção de dados, por exemplo. Se você quer fazer um curso de proteção de dados na Europa, aí você entra numa escola, lá numa universidade, tal. Você navegou. Aí, vamos supor que tem um material lá que você acessou, qualquer coisa assim, ou até não estão te oferecendo nada, mas vai ter lá uma caixinha. Você deseja receber promoções sobre cursos, eventos, tal. A partir do momento que você clicar aquilo, você está fazendo o seu opt-in. Então, ok, a empresa vai te mandar, você solicitou antes. Então, essa é a lógica, né? E, óbvio, hoje não vou ficar descendo a detalhes de bases legais, né? Mas você sabe que se tiver mais de uma finalidade, tem que ter mais de uma caixinha. Então, por exemplo, se eu estou lá no site de uma universidade que eu quero fazer um curso lá na Europa, aí eu gostei, estou lá navegando, aí me aparece lá, gostaria de receber mais materiais? Que bom, eu quero, porque eu quero saber quando que vai ter uma próxima turma, ou se vai ter um evento online que eu posso participar, eu vou lá e deixo meu nome e o meu e-mail. Muito bem. Essa universidade, ela não pode transferir os meus dados para ninguém, nem para um parceiro dela que eu possa potencialmente gostar. Por quê? Porque eu não dei consentimento para isso. Então, suponhamos que ela tenha parceiros em outro país, por exemplo, vamos supor que eu estou, sei lá, pesquisando uma coisa na Itália e essa universidade tem um parceiro, sei lá, na Bélgica, e ela gostaria de passar, porque o tema é análogo, então ela que não estou dizendo que é a mesma empresa, vamos dizer que seja um parceiro comercial, né? Então, se ela quiser transferir o meu dado para que outra empresa vá me ofertar produtos similares àquele que são no meu interesse, por exemplo, fazer um curso XYZ lá, ela teria que abrir uma segunda caixinha, né? Gostaria de receber ofertas de nossos parceiros, encaminhando materiais da mesma natureza? Você pode falar, não, eu só quero o seu, só me interessa esse curso aqui. Então, você tem que abrir uma caixinha para cada uma das finalidades, né? Então, hoje, a grande dificuldade das pessoas, das empresas, é que, assim, quem já tem uma base de dados muito grande, essas empresas falam, meu Deus, aí o que eu faço? E lá na União Europeia, o que aconteceu foi o seguinte, as empresas que já tinham essas bases infladas, que nunca tinham coletado consentimento nenhum, o que elas tiveram que fazer para ficar adequadas ao GDPR? Elas tiveram, basicamente, que reencaminhar para todas aquelas pessoas, vou falar um número qualquer, vamos imaginar que uma empresa tivesse 100 mil pessoas cadastradas lá na sua base de e-mails, muito bem. Então, para ficar adequada, essas pessoas nunca deram consentimento, foi indo, por que a pessoa não faz o opt-out? Não faz o opt-out porque às vezes nem lê, é mais fácil deletar, você não quer ficar caçando lá o unsubscribe, tem medo que aquele link dê um problema para você, que aquilo lá é qualquer coisa lá, um phishing, alguma coisa assim. Então, você já nem clica, você simplesmente clica aquela caixa de seleção que já deleta uma montanha de coisas que não te interessam. Então, a pessoa não faz o opt-out porque não faz por razões variadas. Imagine que a empresa tem lá 100 mil pessoas nessa situação. Uma parte lê, uma parte não lê, deleta, tá lá. Então, essa empresa, ela teria, e ela fez isso, as empresas fizeram isso, pegar essas 100 mil pessoas, mandar um e-mail para essas 100 mil pessoas, e foi exatamente isso que aconteceu na União Europeia. Dizer o seguinte, olha, agora nós temos uma lei aqui nova, que é o GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, e para que eu continue, e eles criaram umas coisas assim impressionantes, super simpáticos, amamos, mano, você é uma pessoa incrível, tal, né? Já para tentar ali agarrar a pessoa, né? Então, era mais assim, era bem fluiado, vários que eu recebi, porque eu tenho muito cadastro lá, eu já tinha cadastro, eu estou indo para Portugal desde 2017, antes de eu sair da magistratura, eu comecei a ir feriados, coisas que eu estava já resolvendo minhas coisas lá, então eu tenho muito cadastro pré-GDPR. Então, quando chegou em 2018, meu Deus, eu recebi assim, cartas de amor das empresas.
você é demais, não sei o quê, porque ali era o momento, é aqui ou nunca, né? Agora ou nunca. Então, era mais ou menos assim, olha, agora nós já temos, nós temos uma lei, e para que nós possamos continuar ofertando essas coisas maravilhosas para você, é preciso que você clique assim nessa caixinha de corações. Estou exagerando, mas era uma coisa assim, bem, né? Tentando convencer. E aí o que acontecia, né? A média era que 70% das pessoas não faziam o clicar na caixinha, que é uma ação que depende do titular. O clicar, sim, eu quero sim, pode continuar, estou super feliz, eu amo as coisas que você me manda, né? E aí aquela base que tinha 100 mil pessoas, da noite para o dia, só tinha 30 mil, por exemplo, né? E as empresas ficaram chateadas. Eu conversei com algumas pessoas lá, principalmente do ramo de imóveis, né? Que é a maior parte que eu recebia, porque eu tive procurando apartamento lá, tal, né? Então eu estava cadastrada em um monte de imobiliárias e eu dizia assim, falava, bom, mas é melhor você ter 30 mil pessoas que potencialmente não vão comprar agora, nesse ano, outro ano, mas que estão optando por estar ali com você, porque pode ser que um dia, sabe aquela propaganda, quando você se aposentava, morar em Portugal, o melhor lugar do mundo, qualidade de vida, ótimo, essa pessoa ela está interessada no seu produto. Você está achando que as outras 70 mil estão interessadas, elas não estão lendo seus e-mails, elas estão na lixeira delas. Então, vamos trabalhar com menos dados, porque essa lógica, o que significa na prática? Além de você respeitar a opinião do titular, além de você, enfim, não ser intrusivo, não ser invasivo, não encher a caixa de entrada da pessoa, além desse aspecto do titular, isso representa você reduzir o quê? O seu risco, gente. Quanto mais dado pessoal você tem nas suas bases de dados, aumenta o risco. As leis de proteção de dados, elas são leis que são a abordagem delas, né? A expressão em inglês é risk-based approach. A abordagem é tomando em conta o risco, por isso que nós temos os DPIAs, tudo isso em todo o tempo, o LIA, que é o procedimento do legítimo interesse, que também, em algumas hipóteses, vale para o marketing, quando você já tem relação prévia, tal. Então, tudo é baseado no risco, no impacto. Ora, quanto mais dado, maior o risco. Então, essa também é uma das lógicas do marketing. E aí, então, gente, só para finalizar, porque a Ana me pediu que deixasse aqui uns minutos e eu acho mesmo interessante que abrir para quem tenha perguntas, né? Para terminar, nós ainda estamos engatinhando, mas esses procedimentos todos, eles vão, em alguma medida, chegar aqui no Brasil da mesma maneira como já funciona na Europa, talvez com mais tempo, mais aos trancos e barrancos, a gente não tem a nossa autoridade, a gente não tem nem a vigência da lei, né? Como eu falei, não sei exatamente se todas as pessoas que estão assistindo estão já acompanhando, né, a proteção de dados, mas enfim, mas essa é uma realidade. E assim, por mais que as empresas possam resistir, quando vocês estiverem na negação, vocês se lembrem que os gigantes já entraram na submissão, na aceitação. Então, se os gigantes temem e passam a respeitar a proteção de dados, eles podem até odiar a proteção de dados, mas eles passam a respeitar como mecanismo necessário para eles se manterem íntegros em termos reputacionais e para eles permanecerem num bom posicionamento de mercado, eles sabem que eles terão que fazer isso. E mais dia, menos dia, será exatamente esse o quadro aqui no Brasil. A empresa pode até detestar proteção de dados, mas se ela não cumprir as regras, no final ela vai acabar gostando. Eu falo que é que nem o cinto de segurança. Antigamente as pessoas xingavam, né? Eu sou de uma época que de manhã, eu já contei essa história, algumas pessoas já ouviram, eu sou de uma época que de manhã você fazia duas coisas, né? Você botava o motor do carro para esquentar, né? Ficava lá, aquele cheiro de álcool, aquelas coisas e tal, e você fala, tem que pôr o cinto de segurança, por quê? Porque se eu não puser o cinto, o guarda vai me multar. Era assim que a gente pensava, né? Eu, pelo menos, pensava assim. E hoje, se alguém chegar e falar para mim, passados aí, sei lá, 30 anos, tal, alguém chegar hoje e falar assim para mim, Viviane, você vai pegar a estrada, não bota o cinto não, é besteira, você não quer sair, você não vai colocar a sua família em risco, você não vai se colocar em risco e pegar uma estrada sem o cinto de segurança. Então, aquilo que antes você fazia, com talvez o receio de você ser multado, de você,
enfim, ter um problema qualquer, tal, que não era o problema da sua segurança, você achava que você dirigia muito bem, que aquilo tudo era besteira, que aquilo não era nada daquilo, que você não ia correr, que você não ia fazer nada. Você só fazia isso porque era obrigatório. Hoje você tem uma outra visão disso. E tantos exemplos na sociedade, né? Quando foi proibido de... Eu não fumo, né? Mas as pessoas que fumam, quando não passou a não poder mais ter cigarro no avião, as pessoas enlouqueceram, falaram que as companhias aéreas iam quebrar e tal. E hoje é inconcebível, né? Você ficar 10 horas num voo, imagina que aí não daria para você ter ambientes. Imagina que todo mundo fumasse no voo, porque calhou que é um voo de fumantes, entendeu? Então, são coisas que a sociedade vai amadurecer. E a proteção de dados vai ser igual. É isso, Ana. Você já deu aqui, deixei os 10 minutos que você pediu. Aí vamos deixar aí Oi, para perguntas. voltei. Excelente. É sempre uma aula, né? Quando você se dispõe a conversar um pouquinho, seja lá onde for, com a gente. E eu adorei, muito bom. Algumas pessoas aqui como fizeram alguns comentários em relação à dificuldade que o marketing vai ter, né, para se adequar a essa nova realidade, mas é como você disse, né, é trocar uma super base de dados por uma menor, mas muito mais qualificada. Então, eu acho que até que eles compreendam isso, né, pode ser que tenha algum tipo acho que não tem sentido, é como você falou, não tem sentido. Se a pessoa não tem interesse, não tem por que estar recebendo, não é mesmo? Mas a pergunta aqui de Nós somos Andréa... exemplo disso. Nós somos exemplo disso. Quanta coisa que é que eu sou meio freak, né? Eu entro em unsubscribe, mas quando você está com pressa, que você não vai ficar entrando, você clica aquela caixinha geral, você já deleta 15 e-mails, né? Então, Tudo. Fora os que vão direto para o spam, né? exatamente. A Andréa está perguntando o seguinte: professora, posso utilizar a base do legítimo interesse na utilização dos dados tornados públicos pelo titular para uso do marketing? Não, não, não. O legítimo interesse, vamos usar, aqui no Brasil ainda vai precisar passar por um refinamento interpretativo, porque o nosso legítimo interesse ele é mais flexível do que o legítimo interesse do... Espera aí, só mexer um negócio aqui. O legítimo interesse aqui na LGPD, né, aqui no Brasil, ele é mais flexível do que o legítimo interesse no GDPR. Eu não diria nem que ele é mais flexível, mas ele abre margem para algumas interpretações não muito alinhadas com o sistema de proteção de dados. Quando você fala de apoio das atividades do controlador, não é qualquer apoio, não é qualquer objetivo que a empresa tenha que poderá justificar, porque é o que eu sempre digo, se fosse assim, objetivo de lucro, objetivo de vender, objetivo de crescer, então nem precisava o quê? Ter outras bases legais, e a gente tem uma montanha de bases legais, muito mais do que o GDPR, a gente tem 10 bases, lá são 6, né? Então, o legítimo interesse, na concepção da União Europeia, ele só pode ser utilizado para efeitos de marketing, e tem um considerando que trata claramente disso, quando você tem uma prévia contratação com a pessoa, porque aquela pessoa ela tem uma expectativa de continuar recebendo aquele material. Então, vamos supor, você... Em duas situações, vou dar 2 exemplos bem assim, corriqueiros da vida da gente. Se você comprar o tal do sapato, por exemplo, num e-commerce qualquer, aquele e-commerce que é o agente de tratamento, ele sabe o produto que eu comprei e ele presume que eu vou continuar comprando ou que eu vá gostar de outros produtos, uma bolsa do mesmo estilo, um cinto, ou qualquer coisa assim. E quando eu receber aquela promoção, aquilo não vai me surpreender, porque eu sei que no mês passado eu comprei aquele produto. É evidente que ainda assim eu posso sair, eu falo, não, eu só comprei aquilo, eu não quero mais nada com essa empresa, tchau. E tem outras situações que são até um pouco diferentes ao modelo de contratação. Imagina que você é aluno de uma academia, então não é uma única operação, uma compra de sapato. Você vai lá, você paga mensalmente sua academia, debita lá no seu cartão. Você mantém uma relação com aquela academia vai te mandar materiais publicitários, a par da tua contratação, vai falar, olha, vai ter uma promoção aqui, quem quiser passar pelo nutricionista vai pagar um valor simbólico, ou vai ter uma aula nova no sábado, tal. Então, são materiais de marketing que são enviados a partir da perspectiva do quê?
a perspectiva de uma contratação. Nesse caso, os materiais são enviados com base no legítimo interesse, porque vamos dizer assim, o legítimo interesse nessa perspectiva é entendido como a manutenção da relação contratual, né? E, na verdade, o considerando, ele é explícito, dizendo da necessidade da existência de uma prévia relação contratual. E por que não pode, por exemplo, vamos supor, vou dar um exemplo bem evidente e bem comum. Eu uso o LinkedIn. No meu LinkedIn tem meu e-mail. Mas agora nem sei se está visível, mas teve uma época que estava visível. Então, o que acontecia? Por que eu disponibilizo, ou disponibilizava, enfim, eu preciso até checar isso. Por que as pessoas colocam o e-mail lá no LinkedIn, por exemplo? O LinkedIn é uma rede de network. Então, seja porque a pessoa está procurando emprego, porque ela quer fazer relacionamentos ali, profissionais, conhecer pessoas que se interessam pelos mesmos temas, trocar experiências, organizar coisas, enfim, tudo aquilo dentro de uma amplitude, vamos dizer assim, profissional e limitada àquela circunstância. Então, se alguém... Eu coloquei publicamente o meu e-mail. Óbvio que qualquer pessoa que, dentro daquela perspectiva, vá utilizar o meu e-mail para me mandar uma mensagem dentro daquele contexto, é absolutamente legítimo. Agora, não poderia, por exemplo, uma pessoa, um e-commerce, que não tem nada a ver, vamos supor, um e-commerce que vende eletrônicos, por exemplo, sei lá, computadores, tablets, não sei o quê. Ele vai lá, ele varre ele bota um robô lá, ele varre todos os e-mails abertos do LinkedIn para construir uma base, para enviar para essas pessoas, para mim e para as outras milhões de pessoas que têm os seus e-mails disponibilizados, ofertas de computadores lá no meu e-mail, lá que não tem nenhuma, eu nem vou saber que ele coletou lá. E qual é a lógica disso? A lógica é que houve uma mudança da finalidade. E a finalidade, ela é um pressuposto muito restritivo nas leis de proteção de dados, né? Então, você não pode alterar a finalidade. A finalidade, quem deu ali fui eu, que é dentro do âmbito esperado de uma rede de relacionamentos profissionais. Ninguém pode se apropriar de fotografias para outros fins, ou, enfim, e-mails, ou quaisquer outras informações, as informações que você disponibiliza lá no seu perfil do LinkedIn, os lugares onde você trabalhou, onde você estudou, onde você trabalha, enfim, imagina que as pessoas se utilizassem das suas informações para outras finalidades, para finalidades também não só criminosas, vamos dizer assim, mas finalidades de marketing, está fora da finalidade, então não pode. E mais, Ana? Tem mais uma só e a gente encerra por causa do horário, para você não ficar, né, muito a garganta piorar. A Andrea perguntou, diante desse contexto que a senhora falou, né, das restrições e tal, como é que a senhora acha que as empresas podem prospectar novos clientes? Usando a criatividade. Então, elas podem criar mecanismos em que elas possam até pretender, lógico, ofertar alguma coisa. É claro que cada uma vai ter... Hoje, vocês vejam que, por exemplo, os e-commerces utilizam, né? Para ganhar um desconto, tal. Ok, é para o desconto, mas aí a empresa ela tem que acrescentar, que é como foi feito na Europa, tem que acrescentar o seguinte, né? E, na verdade, ela não pode nem vincular, ela pode colocar assim, você gostaria de receber... Ela não pode falar assim, você só vai receber um desconto se você der seu e-mail. Não pode a chantagem dentro da proteção de dados, mas você poderia, por isso que eu falo, é a criatividade, fazer uma formulação legítima. Vamos supor que ela desse mesmo um cupom de desconto, porque você não é cliente, sabe aquela coisa, primeira compra ganha 10%, cupom 10, ok. Então, se fosse para fazer da maneira correta, ela poderia dizer assim, olha, então você anota o teu e-mail, você vai preencher aqui o e-mail, você vai receber lá no teu e-mail um cupom para você utilizar e ter 10% de desconto nos produtos, ok. Se você pensar no cupom como a primeira compra, então essa seria uma finalidade que se esgotaria, então não seria suficiente, você teria que criar uma outra coisa adicional. Então você poderia dizer, além disso, porque a pessoa ela tem a opção de querer só esse cupom e não querer mais nada. Sempre, para cada finalidade tem que ter uma concordância, um consentimento específico. Então, você poderia dizer o seguinte, ok, então vou te mandar os 10% lá no seu e-mail. Você gostaria de receber ofertas de produtos e novos descontos futuros, por exemplo? Se a pessoa disser sim, está correto.
aí já está resolvido o problema, porque ela vai te mandar um e-mail diante de uma oferta que você fez, e é claro que a pessoa pode sair a qualquer momento, né? Mas enquanto você não falar nada, como você concordou, sim, por favor, eu amo descontos, pode me mandar. Eles não perguntam assim, quem ama desconto, não sei o quê. Se você diz que você ama e você quer receber, está feita a prospecção. E cada modelo de negócio vai utilizar a linguagem, né? E os mecanismos adequados para o seu modelo de negócio. Mas, basicamente, você tem que encontrar, se você não sabe como fazer, você tem que procurar. Eu nem sei com quem eu estou falando, gente, nem sei quem é a Andréia, eu estou falando abstratamente. Se você não sabe como fazer, você tem que procurar um profissional que possa te orientar sobre o enquadramento, né? Mas, claro que aí há maneiras e maneiras de fazer para você conseguir atingir a sua finalidade. É André Maravilha. Ai, André, eu não sei, né? Porque eu não estou nem vendo quem é, então a pessoa vai achar que eu estou falando para ela e eu não sei nem quem é. Estou falando para alguma Andréia, que por acaso é a Wonder Woman, que eu falei com ela de manhã na live. A pessoa começa de manhã comigo e à noite termina comigo. Misericórdia. Não está satisfeita. E a consideranda que você falou, Vivi, é a 47, Jean Luz botou aqui no. E eu confiro. Ótimo. É Jean isso mesmo, é é. da turma da segunda turma do programa. Muito bom, acho que aula disso. Sensacional. Então é isso. Eu queria agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora, né, com a gente. Queria agradecer você, Viviane Maldonado, pela sua presença, pela excelente, brilhante, né, aula como sempre. E então a gente se vê amanhã às 9 da manhã no canal da Amanhã Next pode dar Law, recadinho, teremos convidada especial, a professora com a Tami, que vai Tami. falar sobre as encrencas da implementação nessa fase que a gente está vivendo, né? Vamos bater um papo com ela amanhã. Vai ser Quem estiver bacana. assistindo está convidado a ouvir a professora Tami. Até amanhã, então. Tchau, pessoal. Até a Obrigada, próxima, gente. Vivi. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau.